Deuteronômio, capítulo 17, do versículo 14 a 20, a eleição e os deveres de um rei. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Porás certamente sobre ti, como rei, aquele que escolher o Senhor teu Deus, dentre teus irmãos, porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado desta lei num livro do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor teu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e este estatuto, para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Meus irmãos e minhas irmãs, olha que doçura de palavras. Olha que determinação diante dessas palavras que estão nas Escrituras Sagradas. Do capítulo 17, versículo 14 a 20, da passagem de Deuteronômio. Veja, o Senhor, ele nos fala sobre a eleição e os deveres de um rei. Veja, meus irmãos e minhas irmãs. Então, ele diz aqui: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Veja, porás certamente sobre ti, como rei, aquele que escolher o Senhor teu Deus dentre teus irmãos. Porás rei sobre ti, não podereis pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, não multiplicará para si cavalos,
nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho, tampouco para se multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que quando se assentares sobre o trono do teu reino, então escreverá para si um translado desta lei num livro do que está diante dos levitas, dos sacerdotes levitas. E o terás consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor teu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e este estatuto para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte dos mandamentos, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Veja essa repetição das palavras que eu falei, para que entenda o que o Senhor determinou. Que o Senhor disse aqui, diante dessas palavras, diante dessas determinações, que o homem que ia ser, ele ia ser eleito, ia ser determinado a ser um rei diante do povo de Israel, ele teria que não determinar e não esquecer que existe o Deus Pai Todo-Poderoso. O que o Senhor está querendo dizer aqui é isto: que o homem, quando ele passa a ter várias posições, que o homem, quando ele passa a ter muito amor pelas coisas mundanas, quando o homem ele passa a ter a credibilidade de crescer diante dos seus procedimentos, ele pode esquecer do Altíssimo, desviar o seu coração do Altíssimo. Então, o Altíssimo aqui, o Deus Pai Todo-Poderoso, criou o céu e da terra, o dono do mundo, Senhor dos exércitos, ele nos fala aqui diante disso: tereis tudo, mas não esquecereis de mim, porque tu és minha criação, assim diz o Senhor. Todos nós, seres humanos, homem e mulher, somos criação do Pai Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, naquela geração, veja, meus irmãos e minhas irmãs, que naquela geração o Senhor já determinava para que o homem não saísse diante da sua determinação do caminho da realidade, da passagem da vida na face da terra. Então, a partir do momento em que o homem ele passa a dar mais sentido às coisas do mundo, a esquecer que diante de tudo aquilo ali foi dado a sua função, foi dado a sua força, foi dado a sua inteligência, foi dado a sua sabedoria diante do Senhor. Então, quando o homem passa a dar mais credibilidade e a adorar mais aquilo que ele está construindo, aquilo que ele tem, ele esquece do Senhor. Então o Senhor, ele não gosta, ele não aceita. Por quê? Porque o Senhor Todo-Poderoso,
o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele é em primeiro lugar em tudo na nossa vida, na vida de cada um de nós, seres humanos, homem e mulher na face da terra. Esta determinação tem que ser de cada um de nós, colocar em primeiro lugar nas nossas vidas o Todo-Poderoso. Porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador, Ele é o dono da nossa vida, Ele é o dono do caminho, da realidade, do amor, o caminho da verdade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, diante dessas todas determinações, e para que nós passamos e procuramos possuir esta determinação de agradar, em primeiro lugar, só ao nosso Criador, ao Deus Altíssimo, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É só isso que Ele quer, que cada um de nós faça a sua parte em agradá-lo, em louvá-lo, em dizer todos os dias: ó grandioso Pai Todo-Poderoso, o Senhor é tudo que tenho. Oh, maravilha! O Senhor se agrada, as tuas palavras sobem, ela sobe, suando e gritando as suas palavras. Ela é uma suavidade no ar. Quando você fala de coração, quando você clama ao Senhor de coração, quando você clama ao Senhor diante do amor, da verdade. Meus irmãos, minhas irmãs, é tão simples. Olha, meus irmãos, nós temos uma boca, nós temos um ouvido e nós temos uns olhos. A boca para louvá-lo, o ouvido para ouvi-lo e os olhos para ver as suas determinações. Oh, meus irmãos, nós temos tudo. Aqueles que não têm, mas têm algo que o Senhor determina. O Senhor determina. Porque que alguém que não vê e vê, alguém que não fala e fala, e alguém que não ouve e ouve, porque o Senhor está ali. Porque sabe de cada um. Se ele tem esse tipo de uma deficiência, o Senhor está ali, ó. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Que o nosso Criador, ele não desampara nenhum de nós. Não desampara nenhum de nós. Nós aqui nos afastamos dele. Por quê? Ele não quer isso. Ele quer estar sempre com cada um de nós. Por mais coisas que a gente passe na face da terra. Mas quando a gente está diante dele, não importa. Porque nós estamos seguros diante das suas determinações. Oh, meus irmãos, não esquece disso. Procura ler as Escrituras Sagradas. Procura conhecer o nosso Criador, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É tudo o que Ele quer. Que todos nós conheçam. Para que possamos louvar, possamos glorificar em verdade, em amor, em pureza. Porque quando nós conhecemos mesmo Ele, nós louvamos de tal forma que o nosso coração, a nossa alma, nosso espírito se preenche de tal forma, tão engrandecimente, maravilha. Olha, que nesse momento aqui, olha como eu estou sentindo aqui nesse momento. Olha que maravilha, olha para aí. Quando a gente fala do Senhor, o Senhor está aqui. Olha só, olha que maravilha. Oh, Pai, Filho e Espírito Santo. Louva-o, louva-o. Glórias e glórias, louva-o, porque Ele é único. Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Todo-Poderoso, o Criador do céu. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, vamos todos juntos
no mundo, no universo, aonde quer que esteja seres humanos, louvá-los todos, para que o Senhor se agrade. Para agradá-lo, nós temos que agradá-lo. É isso que Ele quer em tudo, porque o Senhor é o amor, o Senhor é a pureza. Vamos, meus irmãos e minhas irmãs, vamos colocar essa determinação em nossos corações, em nossas mentes, para que nossa alma e nosso espírito ele esteja sempre saudável diante do Senhor, diante das determinações do Senhor. Vamos. Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. Meus irmãos e minhas irmãs, não deixe de ler as Escrituras. Pelo menos 10 minutos durante o dia. Todos os dias. 10 minutos. Tira 10 minutos. Quando acorda mais cedo um pouquinho. Quando for dormir, antes também. Mas se não puder, não tem problema. Se já falou com o Senhor, naquele dia, pronto. O Senhor já tá saudável. Porque tu, de coração, de verdade e de amor, seja sincero para com o Senhor. Seja sincero para com o Senhor diante de tudo que faz. Em louvar, em adorar, em clamar. Seja sincero em amor, em pureza, de coração e alma pura. De coração e alma pura. Que é assim que o Senhor quer. Que assim seja como o Senhor determina. Olha, meus irmãos, é tudo que o Senhor quer de cada um de nós. Deus abençoe a todos. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Deus abençoe a todos. Segue as Escrituras. Segue. É tudo que nós temos. Deus abençoe, meus irmãos.